Você acha que a maioria das doenças começa com inflamação silenciosa no seu corpo? Se você sofre com fadiga, dores articulares, intestino desregulado ou até mesmo dificuldade para emagrecer, pode ser que a inflamação esteja te sabotando. A boa notícia é que dá para reverter isso. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como é que a gente pode fazer isso. Eu sou a doutora Marielle Regadas, médica integrativa e ortomolecular, e nesse vídeo vou te contar um pouquinho como combater as inflamações que estão roubando a sua saúde. A inflamação é uma resposta natural do nosso corpo para combater infecções e lesões. Mas quando ela se torna crônica e silenciosa é que vem um problema. Começa a prejudicar a nossa saúde sem que a gente nem perceba. Porque quando ela é aguda, a gente sempre tem alguns sintomas, né? Fica vermelho no local, tem dor, tem algum tipo de coisa que você sabe que aquele local está inflamado. Mas quando ela é crônica, a gente não tem como saber. E muitas vezes, na grande, imensa maioria das vezes, a gente de fato não sabe. A gente nem sabe que o nosso corpo está inflamado. Ou a gente descobre quando começa a ter uma artrite, quando começa a ter uma dor exacerbada na coluna, ou no joelho, ou em algum canto, e a gente vai se atentar, mas aí às vezes já nem é mais uma inflamação crônica de baixo grau, silenciosa, mas sim já se torna até uma coisa mais aguda, né? Então, a inflamação de fato crônica, ela é totalmente silenciosa e é por isso o grande problema dela. Porque a gente não tem como saber e ela vai desencadeando as doenças a partir daí. Doença autoimune é uma inflamação desregulada que pode desencadear as doenças, como artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, psoríase, dentre outras inúmeras doenças, né? Também vem muito da inflamação. Ganho de peso nem se fala. A inflamação crônica também interfere nos hormônios que regulam o metabolismo, dificultando o emagrecimento, né? Não só isso, como também a inflamação causa retenção hídrica, né? Aquele inchaço no corpo, que a mulherada e muita gente não gosta e se incomoda muito. Muito vem também pela inflamação exacerbada, que às vezes a gente nem sabe. Sem falar também no envelhecimento precoce, né? O estresse oxidativo gerado pela inflamação acelera muito o nosso processo de envelhecimento da pele e das nossas células. Então, assim, isso é um problema realmente grande. Quem trabalha com longevidade precisa, é mandatório a gente sempre trabalhar essa parte da inflamação, porque é muito difícil pela vida hoje que a gente costuma levar, todos nós, né? A gente se inclui também nisso, obviamente, de trabalho, de alimentação, de falta de tempo, enfim, de uma série de coisas que a vida moderna nos trouxe, a gente acaba gerando, sem dúvida, uma inflamação silenciosa na grande, imensa maioria das pessoas. E isso vai desencadeando uma série de problemas, e a longevidade é, sem dúvida, uma delas, né, que é bem importante. Então, a importância da gente trabalhar isso é realmente muito mandatório. No consultório, eu sempre começo os nossos tratamentos por esse tratamento, ele sempre está presente nos meus protocolos, né, para desinflamar o corpo do paciente, porque, como eu disse, em 90% das vezes ele está presente. Sem falar também nos problemas digestivos e intestinais, como eu já disse. O intestino está sempre presente, né? A desbiose, permeabilidade intestinal, aumenta muito essa inflamação sistêmica, né? Causando a fadiga e alterações de humor, inflamando o cérebro, que pode levar a depressão, ansiedade, enfim, uma série de transtornos aí emocionais, mexendo com os neurotransmissores, serotonina, dopamina, porque na hora que você começa a ter essa inflamação, ela começa a desregular vários pontos do nosso corpo, que começa a alterar aminoácidos, começa a alterar minerais também, começa a desordenar todo o nosso corpo, que vai levando, obviamente, uma coisa vai levando a outra em cadeia, né, que acaba chegando também aos nossos neurotransmissores, serotonina e dopamina, que é onde vai causar ansiedade, depressão, TDAH em piores estágios, síndrome do pânico, enfim, por aí vai, né? Então, como eu estou dizendo, a inflamação ela começa e vai desencadeando todo tipo de doença. Agora, que você já sabe como a inflamação silenciosa pode impactar seu corpo,
Vamos falar um pouquinho dos principais vilões dessa história. Em relação à alimentação, açúcar e ultraprocessados, né? O consumo excessivo aumenta a resistência à insulina, o estresse oxidativo, gera inflamação crônica. Então, assim, a alimentação, gente, é a base de tudo. É o que eu costumo dizer, tudo começa e termina na alimentação também, né? A gente é o que a gente come. Então, assim, é importantíssimo a gente ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, não só de alimentação, mas também junto com o exercício físico, que hoje, assim, antigamente a gente achava que o exercício físico era só para questão de estética e hoje a gente vê que o exercício físico é muito mais além do que isso, né? O exercício físico hoje é remédio. Então, o exercício físico junto com uma alimentação pobre em açúcar, mais pobre em carboidratos, né? Esses carboidratos mais refinados e ultraprocessados é muito importante. Então, assim, a alimentação a gente sempre tem que ter realmente um olhar bem crítico e bem cuidadoso para isso, tá certo? O estresse crônico e cortisol alto, o excesso de cortisol desregula todo o sistema imunológico, favorecendo a inflamação também, né? Aquilo que eu já falei, que eu venho falando já em alguns vídeos, pela rotina de vida que a gente leva, acaba alterando realmente essa questão do cortisol, desregulando tudo e deixando muitas vezes ele acima do que deveria ou abaixo do que deveria, né? A gente causa essa desregulação do eixo HPA que a gente fala, e isso é muito ruim. Assim como também a questão do sono, a melatonina, né? O cortisol de dia, vamos dizer, e a melatonina à noite, a privação do sono aumenta muito essa inflamação, reduz a regeneração celular, porque a melatonina hoje é um anti-inflamatório já comprovadamente, né, em artigos científicos, já em números hoje que a gente já tem disponível hoje, um anti-inflamatório natural. Então, na hora que a gente tem realmente uma baixa da melatonina, uma privação do sono, a gente passa a ter realmente problemas com isso, ou dormir tarde também, que a gente perde esse sono mais reparador, isso é muito impactante para o nosso corpo. Então, aquilo que eu sempre falo, dormir mais cedo, ter uma higiene do sono adequada, reposição de melatonina quando necessário, nem sempre é, mas normalmente depois dos 40 anos a gente tem também, às vezes, uma queda fisiológica dessa melatonina. Então, às vezes, muito possivelmente, às vezes precisa fazer uma suplementação, não de grandes doses, mas assim, às vezes de doses baixas, quando necessário, porque sempre o tratamento é individualizado. Eu estou falando aqui de uma forma generalizada, mas a gente sempre tem que olhar, claro, de paciente para paciente, mas de uma forma geral é isso que acontece. Então a gente sempre tem que realmente ter esse cuidado com o sono, porque o sono é realmente algo bem importante para a nossa saúde. A gente sempre brinca, inclusive, que se você quer saber se uma pessoa tem saúde, saiba se ela dorme bem. É importantíssimo realmente essa questão do sono. O intestino vem aí também, né? A desbiose intestinal, o desequilíbrio na microbiota aumenta muito essa permeabilidade do intestino, facilitando a entrada de toxina, porque abre, né, essa permeabilidade e inflama, né, na corrente sanguínea e vai causar realmente essa inflamação. O intestino é para ele estar sempre fechado, né, como a gente sabe, e às vezes acontece várias coisas, glúten, alimentação, enfim, a vida como ela é, e vai causando essa permeabilidade intestinal, fazendo com que a gente consiga fazer essa passagem de toxinas. E isso não é interessante, porque aí vai causando essa inflamação. Mas calma, porque agora eu vou te mostrar como reduzir essa inflamação naturalmente e recuperar essa saúde. Sempre lembrando que recuperar a saúde a gente não recupera da noite para o dia. A gente passa uma vida, às vezes, inteira perdendo a saúde, digamos assim, né? Fazendo coisa errada. Então, não é da noite para o dia que a gente consegue, um passo de mágicas, resolver tudo. Então, assim, mas a gente sempre tem que começar por uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, priorize alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, que têm baixo índice glicêmico, vegetais de folhas verdes, gordura,
tá certo? Gorduras saudáveis, não é todo tipo de gordura saudável. Controlar o estresse, técnicas para a gente conseguir esse controle, como uma respiração diafragmática, meditação, para quem gosta e quem consegue fazer, ajuda muito para reduzir esses níveis de cortisol. O sono de qualidade, como eu disse, essa higiene do sono, criar uma rotina noturna mais adequada, de dormir mais cedo, ter alguns cuidados nessa higiene do sono, pode reduzir marcadores inflamatórios no corpo também. E suplementos naturais, que tem vários, como cúrcuma, né, que contém a curcumina, um potente anti-inflamatório que eu amo, passo muito no consultório. Ômega 3, reduz marcadores inflamatórios, como PCR, por exemplo, que é um marcador inflamatório até cardíaco. Essas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e te ajudar a prevenir diversas doenças. E você, sente algum desses sintomas? Qual deles mais te incomoda, é mais evidente para você? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua experiência. Se você quer um plano completo para reduzir a sua inflamação e melhorar a sua saúde de verdade, eu posso te ajudar. Clica no link da descrição para saber mais sobre o meu atendimento e acompanhamento.